Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, esteja também sobre a vida de toda a sua família. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo, a nossa série sobre o batismo nas águas. Hoje nós vamos à segunda parte do estudo. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Quero até colocar aqui no monitor para você. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. E esse texto, ele diz assim: exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bem, eu acredito ser do conhecimento da grande maioria a passagem, a história que fala sobre quando o povo de Israel saiu do Egito após 430 anos de escravidão e Deus, com mão forte, os retirou para levá-los até a terra prometida. Entretanto, houve um momento em que eles se depararam com o Mar Vermelho. Não podiam voltar, não podiam sair pelas laterais devido às montanhas, e pela frente havia o mar. E naquele momento, Moisés, o homem que tinha na mão o madeiro, Moisés que tinha o cajado na mão, Moisés que era um tipo de Cristo, ele estendeu o cajado e disse ao mar: abra-te, e o Mar Vermelho se abriu. E o povo, aproximadamente 3 milhões de pessoas, passaram pelo meio do mar. Passaram caminhando por terra seca, pelo meio do mar. O apóstolo Paulo, aqui na Epístola aos Coríntios, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação entre o batismo e a passagem pelo Mar Vermelho. É importante que você compreenda hoje o significado, a etimologia da palavra batismo. Eu vou colocar aqui no monitor para você, você vai acompanhar comigo, tá bom? Vamos ler o significado da palavra batismo. Batismo, do grego bapto, que significa imergir ou submergir. Mas também pode significar aproximar tão intimamente a ponto de dois se tornarem um. É como morrer e nascer de novo. Amiga e amiga, quando nós falamos sobre batismo, a primeira ideia no original grego é imergir, mergulhar, submergir. Mas também tem o sentido de aproximar de tal maneira que dois se tornam um. Quando o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, era um povo corrompido, era um povo que havia adquirido em 430 anos cultura, caráter, hábitos, inclusive hábitos religiosos do Egito. Aquele povo estava completamente corrompido. Deus queria conduzi-los para a terra prometida, mas eles não podiam ir para onde Deus queria que eles fossem com
com aquele comportamento, com aquele caráter, com aquele perfil, com aqueles hábitos. Então eles precisavam ter uma experiência espiritual tão íntima com Deus que eles se transformassem, que eles fossem mudados em uma nova pessoa. Aquela experiência na passagem pelo Mar Vermelho, aquela passagem que eles tiveram pelo mar e a experiência que eles tiveram por serem acompanhados por uma nuvem durante toda a trajetória no Egito, pelo deserto, que eles ficavam debaixo de uma sombra, e mais, à noite eles eram acompanhados por uma coluna de fogo que os aquecia e que iluminava o caminho deles. Tudo isso fala sobre uma experiência com Deus, uma experiência que abriu os olhos deles de tal maneira que aquele povo corrompido havia agora, pela manifestação, pela aproximação, pelo batismo, eles haviam se tornado um povo agora voltado para Deus, temente a Deus, desejosos em fazer a vontade de Deus. Podemos dizer então que através do batismo no Mar Vermelho e o batismo na nuvem em Moisés, eles nasceram de novo. Sepultaram a velha criatura, sepultaram a criatura corrupta para dar lugar a uma nova criatura, uma criatura voltada a Deus. Quando nós falamos do batismo, nós falamos dessa aproximação, nós falamos dessa comunhão, nós falamos dessa experiência espiritual e falamos do novo nascimento. A diferença entre a velha aliança e a nova aliança é que aqueles que foram batizados no Mar Vermelho e na nuvem, eles não tinham a presença do Espírito Santo. E muitos deles, ou a maioria deles, ficaram pelo caminho, se perderam pelo caminho, porque não tinham a essência da vida que era o Espírito. Na nova aliança, quando nós também nos batizamos, nós estamos sepultando a velha criatura corrompida pela religião, pela idolatria, pela feitiçaria, pelo pecado, pela mentira, pelo roubo, pela prostituição, para dar lugar a uma nova criatura. Uma criatura que tem prazer em Deus, que deseja servir a Deus. Com uma diferença: no batismo de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para sermos nova criatura, mas também para caminharmos com Deus em toda a nossa trajetória de vida até chegarmos no lugar que Deus a nós preparou, que é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o reino eterno de Deus. Isso não é maravilhoso? Falar do batismo é falar sobre sepultamento, que é a raiz da palavra bapto no original grego. Falar de batismo é falar de sepultamento, mas também é falar de um novo nascimento, de uma nova criatura que nasce por obra do Espírito Santo, por uma experiência espiritual que ela teve com Deus. Uma pessoa, quando ela vai se batizar nas águas, dentro dela tem que ter nascido o desejo de agradar, de servir a Deus, reconhecendo que ela tem um amado Salvador que a ela entregou a vida. No episódio de amanhã, na continuidade do nosso estudo, da nossa série de batismos, nós vamos falar a respeito do batismo de Jesus. E nós vamos mostrar claramente para você que quando o nosso Senhor Jesus se batiza, ele que estava num corpo igual ao nosso, ele se batiza e o Espírito de Deus vem sobre ele. Se batizar é aguardar a visita do Espírito Santo para operar em nós o novo nascimento e para nos ajudar, nos fortalecer, nos orientar e nos dirigir durante toda a nossa caminhada da vida, para nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos em frente até o reino eterno de Deus. Falar do batismo é maravilhoso, porque fala de uma obra perfeita de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. Ficamos por aqui por hoje, voltamos amanhã para dar continuidade ao estudo, à série Batismo nas Águas.
A todos um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!